Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, junto para compartilhar uma palavra do Evangelho, do Reino Eterno. Você que não é inscrito, inscreve lá no canal, dá um joinha, divulga essa mensagem. Aperte também a opção todas. Eu sou Simar, de Unamar, Cabo Frio, e é sempre um prazer poder falar com vocês, tanto aqui e em outros lugares, até mesmo fora do Brasil. E hoje nós colocamos um tema velho para quem já conhece o Evangelho da Graça e do Reino Eterno, o fim do pecado. Mas que loucura é essa? Para muitos é um choque quando nós falamos que o pecado teve fim. Porque ensinaram para nós que um desvio de caráter é pecado. Então, será que quando Adão pecou lá no Éden, foi um desvio de caráter? Ou foi uma ordem que ele deixou de cumprir? No dia que você comer, você vai morrer. Então, quando falamos em pecado, muitas pessoas não conhecem, entender, eles misturam pecado de Adão com ética moral, e eles uniram o pecado de Adão com a ética do ser humano, um desvio de conduta, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Se Jesus veio perdoar o pecado, então me mostra um irmão do primeiro século que não teve mais um desvio de caráter. Então você pode ver que o pecado ali era um pecado no espírito, um pecado espiritual, um pecado original. Todos entendem que o pecado original foi perdoado, e o pecado que não é original, porque a Bíblia não diz do pecado, outro pecado a não ser o original. Então o fim do pecado, se realmente hoje as pessoas enxugam gelo tratando do pecado, em vez de tratar da ética moral, a conduta do ser humano, eles colocam como a conduta do ser humano é o pecado que Jesus perdoou lá. Mas perdoou, tirou ou ainda existe? É o que nós vamos estudar hoje então. Então, se realmente o pecado não foi tirado, não foi perdoado, ninguém está salvo. Porque não existe uma pessoa que não tem um desvio do caráter. Então, precisa de todo dia estar pedindo perdão, ou ele precisa aprender a parar de praticar aquilo? Se realmente o pecado que Jesus tirou foi um desvio de caráter, nenhuma alma vai ser salva. Nem Paulo, nenhum deles conseguiu se salvar então, se o pecado realmente existe. Porque na antiga aliança o pecado era perdoado através do sangue do animal. Se realmente hoje o pecado está aí, Cristo, ele está sendo pior do que um sacerdote. Porque o sacerdote de ano a ano ele entrava com sangue de animal. Agora todo dia o cara tem que pedir perdão pelo pecado dele. Então a religião ele implantou isso no ser humano. E eles não conseguem diferenciar os tempos bíblicos com os tempos que nós vivemos hoje, que nós já estamos no reino de Deus. Então eles repetem a igreja do disco garrado. Todo dia a mesma coisa, repetindo as mesmas coisas que os apóstolos falavam. Os apóstolos eles falaram para o tempo deles. Nós somos outra coisa. Então uma coisa é viver na época dos discípulos, o que eles esperavam, o que eles tinham em mente, o que Cristo prometeu para eles. Outra coisa é nós voltarmos no tempo e ficar repetindo as mesmas coisas. Paulo diz que em esperança eles foram salvos. Hoje nós vamos olhar para a Bíblia e dizer, em esperança nós somos salvos. Eles esperavam o Senhor, que ele já estava próximo. Bem perto está o Senhor.
E aquele que prometeu, ele vai vir. Então a pessoa lê esse texto pensando que ele está falando para hoje. A tecnologia se renova, o celular se renova, mas a mente das pessoas eles continua na mesmice, repetindo as mesmas coisas do século I no século XXI. Então, quando nós se revoltamos contra esse ensinamento e provamos na Bíblia, e nós somos taxados como herege. Herege é aquele que pensa, é aquele que tem a mente engessada. Romanos capítulo 5, verso 19, que diz assim: portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Por que alguns pegam esse texto e dizem que nem todos receberam perdão? É claro, porque nem todos pecaram. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, mas agora esse texto aqui está dizendo, portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Então, como entender esse texto? Esse texto não está dizendo que todos pecaram. Ele está dizendo que muitos se tornaram pecador. Se tornar pecador é uma coisa, agora ser feito pecador é outra coisa. Então aqui, pela desobediência de um, não foi um desvio de caráter, foi uma ordem que Deus deu, não faça isso. Ele trouxe a condenação sobre muitos. Agora, por meio da obediência de um, não é sua obediência, o pecado foi tirado. Por que nem todos pecaram? Não, vamos ver, Romanos 14, 5, versículo 14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Na verdade, Adão era uma figura daquele que havia de vir. Nem todos comeram da fruta. Nem todos foram desobedientes. Mas o que aconteceu? Deus, prevendo que ele julgaria o mundo pela desobediência de Adão, o mundo todo sofreria uma condenação até a cruz. Ele usa um justo para tirar a condenação de todos, para que todos pudessem ter vida. Agora Paulo disse que todos pecaram. Todos pecaram por quê? Nós vamos aprender nesse texto por que todos pecaram. A maioria hoje de dos nossos irmãos pega esse texto e diz que todos pecaram. Pecaram está no passado, está no presente ou está no futuro? Se Paulo dissesse assim, todos pecarão, aí nós éramos pecadores hoje. Mas o texto é bem claro. Pois todos pecaram e todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Até o presente século, Paulo estava escrevendo, estava afastado. Mas o verso 24, que não está aqui, mas as pessoas esquecem do verso 24. Mas todos foram justificados por Cristo. Porque Paulo está narrando a situação que estava o mundo daquela época. Não é o século 21. Nem todos pecaram, mas todos levaram a culpa. Nem todos pecaram à semelhança de Adão, mas
todos levaram a culpa até a cruz. Nem todos pecaram, mas todos levaram a culpa. Vamos ver então Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos. Então uma coisa é o pecado passar para todos. Mas não, o pecado não passou, não foi uma praga que foi pegando de um a um, não. Vamos repetir aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Opa, então, se o homem pecou e entrou o pecado no mundo, e o que o pecado gerou? Gerou a morte. Pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Então, por todos pecaram? Não. Adão pecou, alguns à semelhança de Adão. Mas a morte passou por todo, por causa do pecado de Adão. Eles levaram a culpa. Eles não pecaram, nem todos pecaram à semelhança de Adão. Porquanto todos pecaram. Todos desobedeceram a Deus ou todos levaram a culpa? Levaram a culpa. Porque nem todos pecaram à semelhança de Adão. Verso 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Antes que houvesse a lei de Moisés, o pecado já estava no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então eu pergunto para você, tem lei onde você reúne lá? É pregada a lei de Moisés? Se tem lei de Moisés, eles vão dizer que você é pecador, porque existe uma lei. Mas aonde não tem lei de Moisés, que é Antigo Testamento, o pecado está morto, não é levado em conta. O presente veio para todos. Romanos capítulo 5, versículo 18. Se a culpa de Adão, se o pecado de Adão, todos foram culpados, agora Deus precisa pagar com a mesma moeda. Romanos 5, versículo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para condenação, então, pela ofensa de um homem, veio o que? O juízo sobre todos. Todos quanto? Aqui no Brasil? No século 21? Ou isso tinha um endereço? Que a Bíblia toda dizia do juízo de Deus. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Por que as pessoas dizem que todos pecaram e lhe resta o juízo? Mas eles não enxergam que apenas um homem que obedeceu, que era Cristo, ele trouxe a graça para todos os homens. Porque as pessoas creem que Adão pecou, todos é pecador. Agora um vem e troca o pecado de Adão pela salvação, as pessoas não conseguem entender e acham isso um absurdo. Romanos 3, 24. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo está trazendo a memória deles, as condições do ser humano até aquele presente século. Romanos 3, 24. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram passado e estava destituído da glória de Deus. Só que o versículo 24 vai dizer assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por que eles citam o 23 e eles não citam o 24? Eles pensam que sendo justificado pela graça hoje,
foram justificados pela graça daquela época. Hoje nós já nascemos na família de Deus, século 21, pecado perdoado, dívida rasgada e paga, e nós damos uma de pecador, trazendo novamente o pecado para o século 21. Aí tem que lavar de novo, tem que se batizar, tem que tomar Páscoa, tem que fazer aquela lavagem todinha, para depois o cara respirar dizendo: opa, glória a Deus. Mentira, engano. O pecado foi tirado. O pecado está aí. Porque onde tem pecado, tem pessoa subjugada. Tem pessoa que tem que estar todo dia ali tirando o pecado dela. Mas que pecado é esse que nunca sai? E quando morre ainda é pecador, nasce pecador, vive na igreja pecador, é um miserável pecador. E quando morre, será só Deus que tem misericórdia. O pecado foi tirado ou não? Porque para a gente falar que o pecado foi tirado, nós precisamos ter base bíblica. E ter base bíblica dá trabalho e faz as pessoas pensar. Jeremias capítulo 31, e o pecado foi tirado deles. Nós já nascemos sem pecado. Agora, a nossa ética moral é outra coisa. Isso precisa ser disciplinado desde casa. Não tem nada a ver com o pecado. Pecado é uma coisa que foi tirado. Ética moral, desvio de caráter, é outra coisa. Você não precisa estar lá dentro de quatro paredes para você aprender ética moral e ter um caráter. Isso aí é ensinado de berço. Jeremias capítulo 31, versículo 33 diz assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, com quem que Deus iria fazer um pacto? Um novo pacto? É com o Brasil? É com os Estados Unidos? Ou seria com Judá e Jerusalém? Então, quem estava no pecado? Era o mundo todo. O mundo todo levou a culpa daquela época. Mas qual era a referência de pecadores? Verso 34. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um os seus irmãos, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Se o próprio Deus, ele está dizendo que naqueles dias, que dia foi esse? Quando Cristo foi à cruz. Ele faria um novo pacto. Eles não precisariam ensinar mais o velho pacto, porque ele faria uma aliança no coração do homem, no coração do povo judeu. Então, essa promessa, ela começou lá no Gênesis capítulo 3. Como Adão pecou, veio uma sentença sobre ele, Deus iria levantar um também da descendência da mulher para tirar o pecado do mundo. Então Zacarias capítulo 3, versículo 9 vai dizer assim: pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, quem era essa pedra? Essa pedra ela foi cortada sem mão, segundo o livro de Daniel, que ali estavam os 7 Espíritos de Deus. Essa pedra foi a pedra que os edificadores rejeitaram. Foi a pedra de tropeço quando Jesus veio. Então, e sobre essa pedra, ele construiria. E ele
tiraria o pecado daquela nação em apenas um dia. Tirando o pecado daquela nação, o mundo viveria em paz, porque dali para cá, Jerusalém seria a capital do mundo no espírito. Uma referência de perdão de Deus para que o mundo pudesse viver sem condenação, igual disse nosso irmão Paulo. Portanto, de agora em diante, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E quem não estava? Estava na lei. Aqueles que não entenderam o sacrifício e nem aceitaram. Então eles tinham uma condenação, mas aqueles que entendessem o sacrifício, não havia condenação, porque a dívida tinha sido paga. Então Zacarias profetizou que Deus tiraria o pecado daquela nação em um dia. Quando João Batista aparece no deserto, quem João Batista tinha em mente? O Cordeiro de Deus, que Zacarias estava dizendo que tiraria o pecado. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo. É assim que o texto está dizendo. Ou que tira o pecado do mundo. Ele tirou ou deixou? E de qual mundo que Deus tirou o pecado? É do Brasil? Ele tirou o pecado da nação de Israel, porque era a única que tinha lei que o pecado era cobrado. Os gentios tinham pecado, eles faziam parte da morte espiritual, mas não tinha leis ali para eles, então o pecado era imputado sobre eles. Eles não tinham pecado, ainda que estavam afastados de Deus, mas não tinha como cobrar o pecado dos gentios, porque eles foram justificados sem derramamento de sangue. A barreira caiu e Deus abriu porta para eles. Ele tirou o pecado de quem? Da nação de Israel. Que aonde foi imputado, aonde tinha uma lei, o pecado aflorou. Mas aonde aflorou o pecado, superabundou a graça. Mateus 1:21 diz assim: ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvaria. Quem era o povo de Deus daquela época? Era toda a nação dos estrangeiros? Ou o salmista diz que Deus não deu esse privilégio a nenhuma nação de escrever para ela, a não ser a nação de Israel? Então o pecado foi tirado de Israel. O mundo de Israel. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É o mundo todo ou o mundo de Israel? Quando Deus tira o pecado do mundo de Israel, o mundo, o planeta todos que entendessem aquilo ali, ficaria livre daquele jugo para que pudesse adorar a Deus. Então o pecado que foi tirado foi o meu pecado? Foi o seu pecado? Ou esse pecado tinha um endereço certo? Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos. Eles receberam a adoção de filho, não é nós. A fim de recebermos, Paulo não está escrevendo ontem, para o Namar, a fim de recebermos a adoção de filhos. Como eles se tornaram filhos? Quando o pecado foi perdoado deles. E aí sim eles tiveram acesso a Deus, porque Cristo veio nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da condenação, a fim deles receber a adoção de filhos. Se nós nascemos hoje no pecado de Adão, eles se tornaram filhos e nós somos o quê? Filhos do diabo? Diabo é adversário. Não existe um ser aí. Mais um versículo provando que
O resgate foi para a nação de Israel. Eles estavam debaixo do pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 15, que diz assim: e por isso é mediador de um novo pacto. Então, Jesus foi o mediador de um novo pacto. Se ele era mediador de um novo pacto, havia um pacto anterior. Ninguém vai ser mediador de um novo pacto não anulando aquele outro pacto, ou tirando as pessoas do primeiro pacto e colocando sobre um segundo pacto. Então, e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto. Uma pergunta que eu faço para você: para você ser pecador hoje, você precisaria estar debaixo do primeiro pacto, onde foi feito no Monte Sinai. Deus dá os mandamentos a Moisés. Aquele foi o primeiro pacto. Você estava nesse primeiro pacto, ou você faz parte desse primeiro pacto? Então, quando Cristo morreu na cruz, ele era mediador de um novo pacto. Para quê? Para cobrir as transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto. Quando que você transgrediu o primeiro pacto para que você recebesse uma nova aliança? Nós nunca fomos salvos pela aliança de ninguém. Nós já viemos diretamente da família de Deus, isento de dívida, perdoado dos pecados. Hoje o mundo está aí do jeito que está, porque eles misturaram pecado com desvio do caráter da pessoa, cometido debaixo do primeiro pacto, hoje chamado receba a promessa da herança eterna. Eles receberam essa promessa de filhos para receber a promessa eterna, que era a redenção e a purificação dos seus pecados, para daí fazer tudo novo. Hebreus capítulo 8, versículo 10, que diz assim: ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Repetindo o livro de Jeremias 31, Paulo está citando, trazendo à memória deles aquilo que Deus tinha falado através de Jeremias. O mesmo Hebreus 8 é a mesma passagem de Jeremias 31 em diante. Hebreus 8:10 diz assim: ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais, e não ensinará cada um ao seu cidadão, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior. Versículo 12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Então, esse pacto para hoje, no século 21, 95% ou 99% hoje do mundo cristão, isso para eles é mentira. Isso aqui não vale nada. Eles conhecem muita coisa, mas eles não acreditam na Bíblia. Eles acreditam no Papai Noel, eles acreditam na Tranca-Rua, na Maria Mulambo, Padilha, mas eles não acreditam nisso aqui. Perdoarei os seus pecados e não me lembrarei mais. Agora eles não, todo dia está lembrando do pecado. Olha o pecado, o mundo está perdido por causa do pecado. O mundo está perdido hoje por falta de conhecimento daquilo que foi feito lá no Calvário. E eles repetem as mesmas coisas, os mesmos pecados,
e nunca tem a mente liberta do pecado e vive realmente o evangelho da paz reinando no reino de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 11, que diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia por dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecado. É a cara hoje da liderança. Todo dia, vem cá, irmão, tem pecador aí. É a mesma coisa, não mudou nada. Por quê? O que os sacerdotes faziam? Todo dia eles ofereciam o mesmo sacrifício. Traz seu sacrifício, porque você pecou, você é pecador, vem cá e o sangue vai te purificar. Todo dia eles faziam isso. E se o pecado existe hoje, é melhor você matar uma galinha. Porque é o que eles faziam. Todo sacerdote oferecia todo dia o sangue do animal, que nunca podia tirar o pecado. Mas vamos ver o verso 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, assentou-se para sempre à direita de Deus. Ele perdoou ou lhe está perdoando? Apenas um sacrifício, ele eliminou o pecado e ele assentou à destra de Deus. Acabou. Fim de jogo. Pecado perdoado, dívida paga, e o homem não deve nada a Deus, a não ser gratidão por aquilo que ele recebeu, porque se nós estivéssemos lá também, nós éramos pecador. Mas nós não estamos, nem nascemos lá. É um outro, nós já somos um outro projeto. Hebreus 10, 16. Este é o pacto que farei com ele depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seu entendimento. E acrescento: e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Ele está lembrando hoje ou ele esqueceu? Ele jogou no mar e o povo está pescando. Todo dia o cara está pescando pecado. Todo dia parece que as pessoas só rodam em cima do pecado e esquecem de viver. O verso 18. Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Qual é a oferta hoje que você vai dar pelo pecado, se já não há mais pecado? Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Se tem pecado hoje, quem vai tirar, abençoado? O sangue dele, ele entrou uma vez e ofereceu para sempre, aniquilando o pecado. Ele não aniquilou a sua conduta moral. Isso depende de você, da sua ética moral, do homem que você quer ser, da pessoa que você quer gerar como família, as dívidas que você precisa pagar. Isso ele não tirou. Ele tirou aquilo que condenava o homem com Deus. O que era pecado? O que era pecado segundo os judaísmos, segundo as leis de Moisés. 1 João 3, versículo 4, diz assim: mas aquele que continua a pecar, transgride a lei de Deus, porque todo pecado é transgressão da lei. Opa, então você já descobriu que o pecado ali era transgressão da lei. E o que Paulo diz? Onde não há lei, o pecado está morto, enterrado e jogado no mar. Romanos 5,3. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então hoje, se as pessoas hoje pregam Antigo Testamento
E tem outra ainda, Antigo Testamento inclui Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque um testamento só tem valor quando o testador morresse. Então, para a sua felicidade, para a minha, Mateus, Marcos e Lucas não é Novo Testamento, te enganaram. Quando colocaram ali divisória no meio da Bíblia ali, isso ali é o maior engano daqueles que traduziram ela. Eles pensam que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, mas só poderia ser Novo Testamento depois que o testador morresse e fizesse um novo pacto. Então ali é a biografia de Jesus, cumprimento da lei, porque a lei e os profetas durou até João. Então um testamento só poderia ser dado quando o testador morresse. E quando Mateus, Marcos e Lucas estava sendo produzido, sendo na realidade ali andando ali, tinha Novo Testamento? Não, porque o testador não tinha morrido. E quando ele pega lá a última parte, ele diz: esse aqui é o sangue do Novo Testamento. Então até ali não tinha Novo Testamento, porque o sangue precisava ser derramado para que ele fizesse um novo mandamento. Então, fique com essa palavra. Tira essa consciência de pecador e trabalhe mais a ética moral e tire essa culpa diante de Deus. Então, pecado de Adão não tem nada a ver com conduta moral e ética moral. A ética moral e a conduta moral, isso precisa ser ensinado de berço. Eu vivi até 20 anos sem conhecer Bíblia. E nem por isso eu tinha desvio de caráter. Porque isso começa dentro do nosso lar. Isso independe de religião. Isso é apenas ensinamento da família. Se você nasceu numa família que a moral é zero, 50% seus filhos também vão conseguir te acompanhar. 50%, nem todos vão seguir esse caminho. Depende também de cada pessoa, de cada situação. Então, nem sempre uma família desestruturada vai formar também criança desestruturada. Nem sempre uma família estruturada também vai formar 100% filhos estruturados. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim, os filhos de Jacó era tudo uma bênção. Mas só teve um que o povo fala, e os outros 11? Que mataram, jogaram no buraco, venderam. Então não se vê uma família aquilo que ela se constrói, mas o tempo pode endireitar ou piorar. Então, meus irmãos, fique livre do pecado, mas trabalha na sua ética moral. Seja um cidadão de bem, confia no Senhor, vive esse reino, proclama este reino e fala dessas verdades. O mundo precisa ser liberto desse pecado que colocaram na mente do ser humano e ele não consegue pensar. Quando você entende que você não é pecador, você já veio e nasceu da família de Deus, você consegue vencer os obstáculos que a vida nos oferece. Melhor noite, paz eterna para todos.